Olá, pessoal! Estamos de volta com o curso gratuito de XJS 4. Essa é a aula de número 35 e hoje vamos falar sobre o Absolute Layout, ok? Então, a agenda de hoje é para falar sobre o Absolute Layout e vamos ver isso de maneira prática. Os requisitos da aula de hoje são os mesmos da aula passada. Então, a lista com todos os layouts, destacando aí o Absolute Layout, tudo bem? Então, o diagrama aí, né, pela imagem visual, a gente consegue ver que o Absolute Layout, como ele tá vendo essas duas setinhas aí, o Absolute, se a gente tentar aí meio que traduzir, né, Absolute lembra de absoluto, absoluto é uma coisa bem específica, né, então, ou seja, quer dizer que a gente vai ter que especificar qual que é a posição que a gente vai colocar o nosso componente. Ou seja, qual a posição X, qual a posição Y que a gente vai começar, né, que o componente vai começar a ser renderizado, né, a pontinha dele ali, o corner, né, a esquina esquerda superior dele, aonde que vai ser começado a ser pintado, né, a ser renderizado na tela. E os outros layouts que a gente ainda vai ver nas próximas aulas. Então, vamos para a prática no código. Eu estou aqui, então, na pasta do curso. Eu vou fazer aqui um Ctrl+C, Ctrl+V para facilitar a nossa vida. E vou botar aqui uma aula 35. Vou voltar aqui para o Sublime, tá? Já está aqui, então, a aula 35 com todo o código que a gente criou na aula passada. Lembrando que agora a gente está utilizando a nova versão do XT, que é a 4.2.1, ok? E a gente vai passar a mudar apenas o que a gente viu aqui dentro do app.js, até para a gente ver as diferenças entre os layouts. Então, vamos começar a mudar aqui o título de Absolute. Então, vamos colocar aqui Absolute Layout, tudo bem? Aqui no Layout, a gente também vai colocar Absolute, tá? E o que é o Absolute? Vamos comentar aqui, olha, deixa eu comentar esse aqui e vou comentar esse daqui, só para a gente ver. Vamos voltar aqui na documentação, eu já deixei ele aberto aqui. Olha aqui do lado na hierarquia de classes, tá? Então, é importante que a gente comece a notar essas coisas também, a hierarquia de classes do XJS. Isso ajuda a gente a entender bastante também o comportamento do componente, o comportamento do layout, tá? Então, a gente vê aqui o alto a gente já viu, né? O anchor a gente já viu também. O alto é aquele que ele vai colocando e não importa, e o próprio componente vai se virando para arrumar, né? Ele vai empilhando um em cima do outro. O anchor, a gente já viu o anchor, eu acho que a gente já viu o anchor também. Gente, tem tanto tempo que eu nem me lembro. A gente viu o anchor também na aula 33. O anchor, se vocês estão lembrados, é aquele que ele já vai... vamos rodar aqui de novo aqui o 33, que é melhor. É aquele que você pode definir uma porcentagem e ele vai ocupar todo o espaço, tá? E ele é muito utilizado em form, lembra? Quando a gente for trabalhar com form, a gente vai ver bastante, mas ele é muito utilizado em form. Então, aqui, quando a gente vai fazer o resize, ele automaticamente faz o resize aqui, dependendo do offset. Aqui no código a gente estava trabalhando com offset, mas se a gente voltar aqui e fizer isso aqui, olha, trabalhar aqui com 125, né, ele pega toda essa parte aqui. Então, ele vai pegar aqui todo o espaço, tá? Então, se a gente voltar aqui, olha, o Absolute, ele herda do Anchor. Só que, para ser sincera com vocês, eu não recomendo a utilização desse layout, tá? Por quê? Porque o XJS, ele já tem um gerenciador de layout muito bom, então você pode utilizar qualquer gerenciador de layout dele, a não ser que você quer muito específico, né? Você quer uma coisa muito específica. Olha, eu preciso que este componente seja renderizado na posição X, na posição Y, e eu quero que ele fique lá, né? Mas caso contrário, existem outros layouts que são melhores,
tá? Então, assim, na prática mesmo, até hoje eu não vi ninguém utilizando isso aqui. Eu já vi pessoas utilizando isso em produção, mas eram porque elas não sabiam utilizar os outros layouts, tá? Mas assim, eu não recomendo a utilização, eu particularmente não recomendo a utilização desse layout aqui. Então a gente precisa, ó, o que a gente precisa fazer? É colocar um X e um Y aqui. Então, olha, vamos voltar aqui para a aula 35. Se eu colocar aqui no absolute, ele não vai fazer nada. Então, eu vou voltar aqui, olha. Deixa eu botar aqui no meio. Eu vou colocar x igual a 10 e y igual a 10, tá? Então, vamos voltar aqui. Vamos renderizar aqui a aula 35. Tá vendo? Ele vai pegar o alto porque, olha, ele tá pegando só o conteúdozinho do meu componente, só que ele tá pegando todo o resto, tá? E se eu fizer aqui o resize, ó, ele vai pegando o resto, mas ele começa a renderizar aqui, ó, o x 10, y 10, tá? Essa esquina esquerda superior aqui é o x10, y10, exatamente aqui, que é onde ele começou. Se eu, por exemplo, lembrando, viu, pessoal? X horizontal, Y vertical. E aqui, né, como o eixo que a gente trabalha, aqui, né, a gente começa do zero, né? Aqui, onde que eu tô com o mouse aqui, é o zero, e aqui vai aumentando, né? E vai aumentando. E aqui, de novo, onde que eu tô com o mouse, é o y0. Ao contrário do que a gente aprendia, né, na escola, o y para baixo aqui no XJS é o que é o considerado positivo, tá bom? Então, nesse caso, o y aqui desce. Se a gente for aumentar aqui, por exemplo, o y 20, vocês vão ver que ele vai descer um pouco mais o componente agora. Tá vendo? Que ele desceu um pouquinho mais. Se a gente for descer aqui um pouco mais 30, olha, ele tá aqui, ó. Tá aqui, se eu for fazer um refresh, ele vai descer um pouco mais. A mesma coisa, se eu botar um X um pouco maior, ele vai um pouquinho mais pra frente. Vamos botar um 20. Ele tá aqui, ó, debaixo mais ou menos do U, ele vai mais ou menos aqui pra debaixo do A, tá? Então, tá aqui mais ou menos pra debaixo do A, tudo bem? E aí, se eu quero um outro componente, vamos pegar aqui o painel 2, tá? Vamos copiar isso daqui, olha, só pra gente ter alguma coisa pra mostrar. Conteúdo do painel 2, o Y a gente tem que botar bem mais pra dentro. Vamos pegar o X50 aqui também, só pra gente ver. Então, X desci bastante com Y, então, vamos ver pra cá. Olha, vamos descer um pouco mais com o Y. Vamos botar 90, porque tem o tamanho também aqui, a gente tem que ver também o tamanho do painel, né, do header, e o tamanhozinho desse conteúdo também. Descendo um pouco mais, olha, tá aqui. E se a gente fizer o resize, ele não muda, tá? Porque o absolute, ele não vai mudar, ele não muda de maneira nenhuma, mas se eu fizer o resize, ele vai aumentando aqui o componente, tá? Ok? É basicamente isso. Eu particularmente, a não ser que você tenha, né? Meu componente tem que estar exatamente aqui, né? Você pode, mas eu quero, por exemplo, eu quero que tenha um espacinho. Você sempre pode trabalhar com aquele body padding, né? Você sempre pode colocar por exemplo, pode sempre trabalhar com CSS se você precisar de um espaço aqui. Não precisa, por exemplo, colocar um layout absoluto aqui. Eu quero que esse conteúdo, né, tenha, sei lá, tenha um espaço aqui dentro desse painel. Você pode sempre trabalhar com CSS, não precisa utilizar o absolute layout. Para isso, né, existem outras maneiras de você fazer isso. Mas é basicamente isso, tá, pessoal? Vamos voltar então para os slides. Lembrando, tá tudo na documentação, né? A documentação é a sua melhor amiga. O código-fonte da aula tá todo no GitHub. O link do curso com todas as aulas publicadas estão no blog.
Os livros, momento jabá. Meus contatos, página do blog no Facebook, Twitter, para vocês ficarem sabendo quando será publicada a próxima aula, sempre deixo recado lá, tudo bem? Código-fonte da aula está no GitHub, tem outros exemplos lá também, que eu sempre deixo, então vocês podem futucar lá o GitHub, os códigos fontes estão lá, vocês podem baixar, podem fazer fork, se vocês quiserem contribuir, também podem contribuir também para os exemplos que estão lá, enviar correções, enfim. Sintam-se à vontade, GitHub é para isso mesmo, é para colaborar, tá? E aulas no YouTube. Dúvidas técnicas tem o Fórum Brasileiro, que é o xjs.com.br. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais uma aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!